como que é a logística de uma viagem como essa, que o que que Ixi, você leva, onde você dorme, o que você come, como é que é a questão da água também. Eu tenho curiosidade de saber esses detalhes, assim, de... Enquanto isso, agora também eu vou compartilhar a tela de algumas imagens, tá, Vivi? De algumas imagens do fica à seu Instagram, vontade. Legal. que aí Eu, vai falando, pode ir falando. eu vou te dizer, Paulo, que a primeira coisa que eu diria para quem quer fazer o caminho de Santiago é pesquise o que você precisa fazer e comece a fazer isso 6 meses antes, no mínimo. Porque as pessoas falam, vou fazer o caminho, vou caminhar e vou tentar caminhar bastante para. Eu acho que para fazer o caminho de Santiago, como eu brincava com meu companheiro, o Nilson, eu falava para ele, para a gente ir passeando, a gente tem que estar mais preparado do que o caminho, entendeu? Ninguém te conta os perrengues do caminho, todo mundo te conta só a parte boa. Então, o caminho tem muitíssimas ladeiras. Então, a musculação, 6 meses, principalmente de coxa, panturrilha e abdômen, é muitíssimo importante, porque você vai ter que recrutar esses músculos para poder subir as ladeiras com conforto. Hum. A segunda coisa que eu diria é: você tem que pegar todo o material que você vai usar, principalmente o seu pé. Ah, saindo de Lyon, que saudade dessa imagem. Esse é o primeiro dia, o dia da maior emoção, quando você está saindo e León tem uma catedral maravilhosa, e é aquele dia que você ainda está meio assim, né? Olhando ali, você vê que a saída é sempre 5h30, 5 da manhã, é sempre no escuro, para a gente aproveitar e chegar cedo. Mas o que eu diria é, você tem que prestar atenção e tem que ter muitíssima disciplina já no treino, porque você tem que treinar com a sua bota. Eu não aconselho que vá de sandália, nem a sandália que alguns peregrinos usam, porque a gente coloca muito a bota dentro de lamas, né? Ai, os carneirinhos. Ah, Essas é imagens muito aqui, legal. pessoal, são do Instagram, do Rios da Vivi, que ela autorizou aqui eu compartilhar algumas imagens aqui. E essa é muito legal, essa imagem, hein? É muito legal. Você passa por muitos animais, muitos carneirinhos, você passa por veados, vacas. É como se a gente entrasse num filme, e você fosse para o passado e estivesse passando por lugares de 1800 e pouco, 1900. Essa hora, o Nilson encostou aqui do lado esquerdo e eu não tinha ideia que eles iam se espalhar. Então, eles vêm para cima de você, né? Porque isso tudo faz parte do habitat deles. É muito legal. A gente passa o tempo todo por cidadezinhas assim, pequenas, né? Cidades que variam aí de, sei lá, 20 habitantes para 100 mil habitantes, era coisa rara, né? Então, Ô, Vivi, só as cidades realmente grandes. e para cada dia você tinha então programado um trecho de caminhada com um Porque é local. assim. Isso aí já é assim, tem que ser cravado naquilo ou tem uma flexibilidade ali? Como é que. É isso que eu tenho curiosidade. Então, olha o caminho como é, tá vendo quanta pedra? Isso aí escorrega muito se você for de tênis, se você for de sandália. Tem peregrino que usa sandália com meia. Eu não aconselho, porque é muito difícil, é ladeira com pedra. É assim, tem dois tipos de peregrino. Tem o peregrino que eles chamam raiz, que é o peregrino que carrega a sua mochila do começo ao fim e dorme em albergues e que vai parando. Ele tem um plano, mas ele pode mudar esse plano a qualquer hora, né? É, eu não faço esse caminho porque eu já passei dos 60 anos e eu não quero esse perrengue. E eu digo que a peregrinação, para mim, é um momento especial para o meu coração, para a minha vida, né? Não é para eu ter uma sofrência. Então,
hoje em dia, isso é uma coisa relativamente nova, né? A gente tem empresas que organizam e levam a sua mala. Então, você pode ver que eu carregava mais ou menos uma mochila de 3 a 4 quilos, geralmente o lanche e as coisinhas gostosas e algumas coisas pessoais minhas vinham na minha mochila. E ele tinha uma mochila maior, né, que devia ter uns 6 quilos, que era uma mochila que tinha capa de chuva, tinha uma outra muda de roupa caso a gente pegasse chuva e se molhasse, tinha meias, tinha medicamentos, tinha isso tudo, né? Olha, coisas, uma gaita, coisas que você encontra no caminho. Isso a cada curva que você passa, você dá de cara com alguém ou com, né? Aham, Seja é, um carneirinho, seja. Esse cara está no alto, no meio do bosque, gente, no meio da floresta, é a coisa mais linda, porque você vem de longe e você vem ouvindo isso, né? Então, Paulo, a gente. E aí o Nilson é muito bom nisso, né? Ele fez todo um planejamento, e ele viu todos os lugares, ele viu todas as quilometragens, o que a gente precisava fazer, e a gente foi reservando os hotéis. Então, você manda essa planilha para essa empresa e ela carrega. Muitos peregrinos raiz, quando eles chegam lá no final, eles já estão tão exaustos que eles começam a comprar esse serviço de mochila, sabe? De carregar. sim. Então, alguns peregrinos que eu conheci que vinham um pouco mais de longe, do mesmo lugar que a gente, já estavam tão exauridos que eles começavam a mandar a mochila e caminhavam ou sem nada ou com uma mochila pequena. Então, isso virou uma prática, né? Peregrinação não é penitência, ela tem um sentido completamente diferente, né? Agora, nesse caminho eu vi muito mais gente sem mochila do que com mochila grande, sabe? Eu Sim, acho que sim. talvez 40% dos peregrinos ainda sejam raiz e utilizem aquela mochila de 10, 11 quilos, que é insano, sabe? Nossa. E a gente está falando de uma peregrinação que foram mais de 300 quilômetros, né? Isso. Foram Mas eu vou trezentos te e dizer que quinze. eu cheguei super inteira, sem uma bolha, Olha, e assim, é tão gratificante que quando você chega, você fala, quero mais um pouco, entendeu? olha lá, olha o vídeo da Ai, você aqui, ó. essa é a grande homenagem que a gente faz para o pé. Você está vendo esse céu Deixa azul? eu Essa parar. antes, esse lugar é lindíssimo. Você estava me fazendo voltar no caminho, Paulo, maravilhoso. É assim, olha, a gente foi muito disciplinado na construção do treinamento, né? A gente já tinha o nosso objetivo, então a gente tentava treinar pelo menos 5 vezes na semana, caminhadas. A gente treinou algumas caminhadas de ladeira, porque a gente já sabia que ia pegar ladeira, não sabia que eram tantas e com pedra, mas sabíamos que iríamos pegar ladeira. E a gente fazia toda uma preparação antes. Então, você compra meia sem costura, você coloca vaselina no pé. A vaselina é importantíssima. A bota tem que ser um número maior para ela ficar confortável. Eu caminhei muito no princípio com 2 meias, depois começou a me incomodar, eu tirei uma meia e fiquei só com uma. Você caminha com as roupas, você caminha, se você vai usar uma mochila de 3, 4 quilos, você já põe algumas coisas ali para você se acostumar. Você caminha em chuva, em sol. A gente, quando marcava a caminhada de treinar, não importava o tempo que estava, sabe? E não importava, tinha dia que eu acordava para treinar e eu falava assim, ai, não estou me sentindo bem, mas aí eu pensava o seguinte, e se eu não estiver me sentindo bem lá em um dos dias? Eu vou assim mesmo. E aí, durante o caminho é mágico, o caminho vai te curando de várias coisas, né? Você tem momentos difíceis, né, do teu self, mas você também tem momentos de cura ali, que você sai ali meio enjoado, não dormiu direito, acordou não está muito legal, né? Nem todo dia é dia
de festa, né? Tem dia que você dormiu melhor, dormiu pior, mas então tem essa preparação. E a gente andava, em média, de 6, 7, 8 horas por dia. Com as paradas, porque a gente fazia questão de parar várias vezes para se alimentar. Por vezes a gente tirava a bota, deixava o pé respirar, passava mais vaselina. Então, assim, você tem todo esse, o que eu chamo de ritual da caminhada, para que você chegue. Por exemplo, nós dois não tivemos nenhuma bolha, nós não tivemos nenhum perrengue. Claro que dias o joelho dele doía, eu tive um dia que eu tive cãibra, Hum, porque eu desci a ladeira, você tem que descer a ladeira de zigue-zague, você não pode descer ela reta para não estragar o joelho. Então, tem vários rituais, você tem que beber muita água, se alimentar muito bem, e procurar ir no banheiro onde você pode, porque teve um dia que eu passei, eu acho que 10 ou 12 quilômetros sem achar nenhum banheiro, e eu tinha bebido muita água, e aí eu tive que ir realmente no matinho. Para os homens é mais fácil, para nós mulheres era mais difícil, e estava um pouco frio, então ainda ficava um pouco mais difícil, sabe? Então são os perrengues do caminho. Mas quando a gente chegava no hotel, a gente arrancava primeiro a roupa inteira, né? Tomava um banho, botava o pé para cima, colocava uma havaiana, que ela é fundamental no caminho, e ia se alimentar, porque a gente fazia uma refeição por dia só, né? uma refeição Que era completa, assim, né? O café da manhã isso. antes da saída, o que que era? Não tinha 5 e meia da manhã, não tem café da manhã. Então, é engraçado, Paulo, que os peregrinos saem e aí você começa a ver uma lanterninha aqui, um outro peregrino ali, e de repente você vê todo mundo virando para um lugar, você fala, ali tem uma cafeteria aberta. Porque o foco da gente, quando sai de manhã, é achar um lugar para tomar um primeiro café. Mas andar pesado é muito ruim. Então você está sempre comendo pouco, sabe? Então a gente às vezes rachava um pão na chapa, não era exatamente um pão na chapa, mas um pão, ou o dia que estava com muita fome comia um inteiro, mas nunca exagerava para poder. A gente comeu muito pão com Ramon, né? Hum, Estamos na Espanha, temos que uhum. fazer como os espanhóis. Mas era aquilo que a gente comia. E às vezes demorava, sabe? Às vezes você andava, sei lá, 5, 6, 7 quilômetros sem encontrar nada. Então eu tinha ali o meu polenguinho, eu tinha meu clube social, eu tinha a minha água, a gente tinha mantimentos que comia. Quando eu encontrava no dia anterior banana, eu comprava banana. Então você vai comprando coisas. Às vezes você está numa cidadezinha que é mais fácil, então você faz sanduichinho para levar. Então, você tem toda uma preparação que você vai fazendo e vai aprendendo, e é isso. É, É muito e, legal. sobretudo, estar aberto à experiência, né? A se a vivenciar aquele momento, aquela dificuldade, aquela alegria e aquela fome, né? Ou aquela e se adaptar àquele cenário que você se propôs, né? Isso, A isso. viver, né? E É assim, simplicidade do caminho. O caminho é simples, né? Você tem que. É tudo, vamos dizer, muito primitivo. Você vai. Agora, a gente é muito bem mimado e cuidado. Os banheiros de todos os cafés são muito limpos. Eles têm um welcome, um bem-vindo muito, muito grande para os peregrinos. A gente é tratado muito bem em todos os lugares, sabe? Cafés pequenos, tem sempre um biscoitinho no cafezinho, e o cuidado com o banheiro, que é uma coisa que você vai, às vezes, em alguns lugares, por aqui, né, no Brasil, lugares melhores, e os banheiros estão horríveis. E lá os banheiros muito limpos, né? E são banheiros que os peregrinos usam direto para tudo, eu diria, entendeu? Então, assim, é um caminho simples, sem frescura.